E aí galera, bom, hoje eu tô aqui com o Rafael, que é nutricionista. Fala pessoal, beleza? E a gente vai fazer hoje aqui uma avaliação, né, uma bioimpedância, é isso? Isso, é um método para avaliar a sua composição corporal. Diferente da adipometria, a gente vai explicar um pouquinho melhor durante o vídeo, mas é um tipo de exame que ele é bem rápido, bem dinâmico e dá um resultado bastante interessante porque ele destrincha a composição corporal do merloto. Vamos ver como é que ele está aí com relação à composição corporal. E também, ó, eu trouxe uma avaliação física minha. Logo que eu comecei a treinar em 2010, um tempinho depois eu fiz uma avaliação e a gente vai comparar também a esses 10 anos de treino aí se teve alguma mudança, né? Daquela época para hoje, beleza? Eu sou o Henrique Merloto e tenho um estilo de vida um pouco diferente. Curto praticar todo tipo de atividade física, em especial as artes marciais. Também procuro comer coisas saudáveis e fazer musculação para me manter forte. E esse é meu canal, onde todas as sextas vou mostrar um pouco do meu dia a dia. Canal do Merloto. Bom, então vamos lá pessoal, para fazer o exame de bioimpedância eu preciso de algumas informações do merloto. E eu fiquei sabendo que tem uma dúvida que vocês têm, que é muito recorrente, que é com relação à sua altura, merloto. Quanto que você mede? 1,84. O pessoal joga no Google aí, Henrique Merloto, aparece lá, Henrique Merloto, altura. Todo mundo quer saber a minha altura. E todo mundo fica perguntando nos comentários aí, quanto você pesa, qual a sua altura? Certo, e me diga a sua data de nascimento. 25/6/92. Então agora é o seguinte, como é que vai funcionar? Vou explicar rapidamente como é que funciona aqui o exame de bioimpedância. Essa aqui é o aparelho de bioimpedância e o que acontece? Aqui ele é um aparelho que ele é capaz de, a partir de uma corrente elétrica que ele vai passar pelo corpo do merloto, identificar que tecido é esse dependendo da dificuldade ou da facilidade que essa corrente passa por esse tecido. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar descalço, com a roupa mais leve possível que ele conseguir. Não sei se ele veio com uma cueca bonita para fazer a gravação, mas se puder ficar de cueca melhor. Eu fico de boa. E aí o que acontece? Ele vai colocar o calcanhar aqui na bolinha, ele vai segurar essa alça como se fosse para acelerar uma moto com o dedão na parte metálica. E em 1 minuto mais ou menos essa corrente elétrica vai passar pelo corpo dele. E a gente já vai ter o resultado. Então é um exame bem fácil, na verdade, e me facilita muito a vida aqui no consultório, porque eventualmente eu não recebo pessoas que têm uma vida atlética igual o merloto. Eu recebo, por exemplo, um idoso. E aí para fazer a adipometria pode machucar por conta da pele mais fina, além de me dar dinamismo. Então vamos lá, calcanhar na bolinha. Só pisar aí. Isso. Pode subir. Agora, como se fosse acelerar uma moto com o dedão na parte metálica. Aí. Isso, agora fica. Força o dedo ou não? Só deixa. Só deixa ele aí. Feito. Pode descer. Ó. Nesse momento eu já tenho os dados do merloto. Olha só que interessante. Como a bioimpedância ela é feita para pessoas de diferentes tamanhos, de diferentes estruturas ósseas e tudo mais, ele estabelece como se fosse uma curva de normalidade. Então se você pegar aqui, você vai ver que a água corporal do merloto total ela é muito maior do que o limite dentro da normalidade. Por isso que é importante a análise disso aqui, porque uma pessoa que às vezes não tem capacidade para analisar um exame de bioimpedância pode falar assim, poxa, você está com retenção hídrica, porque você está com muito mais água corporal do que a curva de normalidade. E, com licença, se vocês me permitem, retenção hídrica é o que ele não tem. Ó, isso quer dizer o quê? Essa capacidade de reter água dele acontece dentro do músculo. Por isso, justifica essa quantidade de massa muscular. Veja só, na curva de normalidade nós temos aqui o gráfico abaixo, normal e o acima. Ele se encontra no acima e normalmente quando isso acontece, a massa de gordura ela acompanha, ela vem próximo, mas no caso dele ela está aqui embaixo.
Por isso essa questão da hidratação intracelular muscular se faz presente, justificando essa água corporal aqui acima. Outra coisa importante, a sua taxa metabólica basal. O que seria a taxa metabólica basal? É basicamente a energia que o seu corpo gasta para manter suas funções vitais em repouso. Então, se você ficasse deitado o dia inteiro na cama, sem fazer nenhuma atividade, só para te manter vivo, seu corpo gastaria 2.040 calorias aproximadamente. É bastante. Isso é uma fornalha de queimar caloria. Por isso, eu imagino que você deva ser um cara que, primeiro, tenha fome. Sim. Um cara que deve ter muita fome. Bastante. E caso você queira aumentar de peso, você precisa comer muito. Se você, por exemplo, hoje você está com 82.400. Se você tivesse a intenção de chegar a uns 85, 86, você tem que comer muito. Outra coisa interessante, ó, se você puder mostrar aqui, a gente tem análise segmentar, tanto de massa muscular quanto análise de gordura. O que isso quer dizer? Separando por segmentos, você tem o braço com a sua respectiva massa muscular, o outro, as pernas e aqui a parte do core do abdômen. Curiosamente, o seu braço esquerdo ele é mais musculoso que o braço direito. Sim. Você sente que ele é mais forte? É mais forte. Isso por quê? Por que você acredita que você tem esse desbalanço? Não sei. Talvez eu gaste muito o braço direito e o braço esquerdo ele fica mais de boa e se recupera mais rápido, sei lá. Pode ser. Eu uso mais o braço direito para várias coisas, né? Tipo, como se fossem situações mais finas. E o outro é um braço mais... É, isso mesmo. mais de força. Em compensação, ó, todos aqui, a única parte do corpo do Merlotto que na curva de normalidade ele não é considerado acima de massa muscular é a parte do low body, que seriam as pernas. Aqui, tronco e a parte do upper body, ele é acima. E de gordura, todos ele é abaixo. Eu tô com pouca gordura. Tá com pouquíssima gordura. Então veja só, isso não é correto fazer do ponto de vista metodológico, porque você está analisando métodos diferentes, feitos, ainda que fosse a dipometria, só o fato do avaliador ser diferente, o peso da mão ser diferente, já não é correto você fazer essa comparação. Mas aqui, só para termos de comparação, ele tinha 8,3 de gordura. Hoje, pela bioimpedância, está de jejum, né? Acho que é importante falar, porque isso interfere no exame. Imaginem o seguinte, se ele consome algum alimento, o organismo não tem a capacidade de identificar, a máquina, perdão, não tem capacidade de identificar que tecido vivo é aquele e acaba jogando para a gordura. Porque você ainda não metabolizou, ainda não virou um composto nitrogenado dentro do seu organismo, não se tornou gordura e não é água, então ele acaba contabilizando como gordura. Por isso, jejum de 2 horas e 1 hora sem tomar água, que é por conta dos fluidos, já que ele mede a partir de uma corrente elétrica. Hoje, o percentual de gordura dele é de 6,2%. Espetacular. 6,2. Então eu tô com menos gordura do que nessa época aqui. Sim. Percentualmente você está com menos gordura. Agora, o que é mais importante, na verdade, do que o percentual de gordura é o aspecto do físico. Porque muitas vezes alguém pode ter um percentual de gordura super baixo, mas não aparentar esse percentual de gordura tão baixo assim. Por isso, no seu caso, eu acho que é um exame excelente. Você tem bastante massa muscular, bastante hidratação e baixo percentual de gordura. E aí eu tô com quanto de peso? Aqui você está com 8.2.400. Então, nessa época aqui que eu comecei a treinar em 2010 e tipo, acho que uns 2 meses de treino, eu fui lá e fiz esse exame aqui e eu lembro que eu tava com uns 60 quilos por aí, eu devo ter ganho alguma coisinha ali e aqui tá marcando 63, então são quase 20 quilos de ganho. Sim, se a gente fizer uma média de padaria, nesses 10 anos, você teve um ganho de aproximadamente 2 quilos por ano. Veja só,
Obviamente, os seus ganhos no começo do treino devem ter sido muito mais rápidos do que os seus ganhos agora. Eu imagino que hoje, para você subir 20 quilos e chegar aos 100 quilos literalmente seco, vai ser muito mais difícil, vai ser uma tarefa muito mais árdua. Natural, então? Natural, importante falar, galera, natural. Muitas pessoas falam assim, é possível ter um resultado expressivo natural? É possível, mas 10 anos. Sim. E a maturidade muscular também, né? Porque eu já cheguei a pesar 85, mas eu tava meio gordo, assim. Tava com mais gordura corporal. E aí eu baixei de peso de novo e aí voltei seco. Sim. Fui subindo seco. E uma coisa legal que eu acho, assim, aqui não é juízo de valor sobre o uso de drogas ou não uso de drogas, até porque isso é uma realidade dentro do esporte e de qualquer esporte, diga-se de passagem. Mas eu acho interessante, assim, ver um resultado igual ao do Merlotto, porque você vê que é aquele físico socado de treino, né? Não é aquele físico que às vezes você olha e você fala assim, nossa, mas ele tá meio inchadão. Você vê que é dele. Então, pode vir a gripe, pode vir qualquer coisa, vai baixar 1, 2 quilos, mas já você vai recuperar, porque é teu. Memória muscular, né? É teu, tá aí, as suas células satélites que estão ligadas com a hipertrofia, elas são suas, elas não foram induzidas por algum fármaco. Então isso é teu. Isso eu acho muito legal. E outra coisa que eu acho importante falar é o seguinte, você é um cara das artes marciais. E nas artes marciais você não entra numa academia e já sai com a faixa preta em 2, 3, 4 semanas, certo? Certo. Musculação é a mesma coisa, gente. Sim. É a mesma coisa. Então veja, 10 aninhos, 20 quilos e é um castelo de cartas. Então você vai colocando uma ao lado da outra, sobe a segunda fileira, sobe a terceira fileira, vai ficando cada vez mais difícil. Você tem que encarar como estilo de vida, né? Exatamente. Porque se você falar assim, vou botar o shape pro carnaval, pro ano novo, sei lá pra quando, não vai, né? Porque você não vai levar isso com uma realidade mesmo assim. Você vai fazer meio que na obrigação, assim. Então você tem que mergulhar de cabeça mesmo. Sim, uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, e acredito que se você não teve essa motivação, pode ter passado por essa motivação o teu início nos treinamentos. Normalmente o pessoal, a molecada que começa a treinar, começa por uma questão estética, por uma questão de se sentir bem e tudo mais, mas ao longo do tempo isso vai diminuindo. A questão estética começa a ficar meio pueril, ele começa a pensar no resultado, quer pensar na superação própria e acaba virando um pouco essa chavinha. Então antes a ideia era ter tanto de braço e um abdômen travado para eventualmente chamar a atenção da mulherada e tudo mais. Hoje em dia já não é mais isso, né? Hoje em dia isso já passa. Hoje em dia é mais uma questão de compromisso com você mesmo, de você procurar o seu melhor resultado, ter resiliência, e acho que o seu resultado mostra bem isso. É claro que o interessante é daqui um tempo, um bom tempo eventualmente, se você tiver interesse em fazer alguma estratégia para mudar esse tipo de composição, que aí é um grande desafio, porque veja, o teu percentual já está bem baixo, a tua massa muscular já está bem alta. Mas se a gente conseguisse fazer uma diferença aí para você ganhar um pouquinho mais de massa muscular, ou pelo menos mudar o aspecto, a gente faz um outro e compara. O que vocês acham? Isso ia ser legal, sim. Porque eu mesmo nunca fiz nem dieta, nem treinamento. Eu, lógico que eu me alimento bem e tal, mas nunca foi pensando em estética. Eu sempre fiz pensando em performance das artes marciais. E no começo eu queria era ficar forte mesmo, porque eu era muito fraco. Era tipo... Até vou deixar no card aí o motivo que fez eu começar a treinar as artes marciais. Quem quiser assistir aí, clica aí, dá uma olhada. E aí eu treinava com sangue nos olhos mesmo, que eu queria matar um. Então o negócio era mesmo pra eu ficar forte, porque eu era muito fraco. E era pra complementar as artes marciais. E aí em 2017 eu lesionei meu ombro no jiu-jitsu. E aí eu tive que parar um pouco de treinar jiu-jitsu e eu comecei a estudar mais sobre musculação pra mim mesmo. E nisso eu recuperei meu ombro sozinho treinando e foi a partir daí que eu tive uma melhor evolução mesmo. Porque antes eu treinava musculação apenas como complemento para as artes marciais e depois disso eu comecei a encarar a musculação de uma forma mais séria mesmo. E aí que veio os resultados. Sim, perfeito.
Assim, a história é parecida de mais ou menos todo mundo que se apaixona por musculação, né? Entra eventualmente por uma situação, uma lesão. Eu posso falar por mim, assim, antes eu jogava futebol e eu tive uma lesão no quadríceps, eu tive que entrar pra musculação pra fortalecer e não sair mais. E aí também tem alguns, tipo, a diferença de um braço pro outro, né? Sim, Os membros. essa parte é interessante a gente falar, porque veja, no seu caso, em que eventualmente você tem um combate ou alguma situação dessa, é importante que você tenha os seus membros cada vez mais equilibrados. Então vamos imaginar o seguinte, vou sair um pouco do seu universo, vou pegar um exemplo completamente diferente para ficar um pouquinho mais claro. Imagina uma bailarina que ela tem uma diferença de uma perna para outra de aproximadamente 1 kg. Ao longo do tempo, isso pode significar uma pressão muito grande no quadril dela, uma força exagerada em um dos lados do quadril e um desgaste pode acontecer. Então, no seu caso, por você ser um cara muito equilibrado, com exceção desse braço esquerdo, que talvez seja um braço um pouco mais de apoio, vamos dizer assim, isso te assegura que, por questão de lesão, você pode estar mais coberto, entende? A chance de você ter uma lesão por desgaste ou por desequilíbrio muscular, ela diminui bastante. E aqui, a sua análise segmentar de gordura corporal é um absurdo, né? Quer dizer, muito, muito baixa. É muito difícil conseguir isso, na verdade. Conciliar uma massa muscular altíssima com percentual de gordura baixo desse jeito. Se a gente pegar a tua quilagem hoje de gordura corporal, tá em torno de 5 quilos de gordura corporal. Para um cara de 82 quilos é muito pouco. E dessa época pra cá, então eu ganhei bastante peso, massa muscular e ainda diminui a gordura. Isso. Porque o que acontece? Imagina o seguinte, a massa muscular, ela tem a capacidade de, por conter nitrogênio, de reter líquido. Então aquele músculo, eu não sei se o pessoal do canal ele já conseguiu identificar isso, aquele músculo túrgido, forte, bem hidratado, grande, às vezes ele tem a mesma circunferência do que um músculo menor, só que ele não aparenta ser aquele músculo socado, aquele músculo, vamos dizer, forte. Mais denso, né? Exatamente. Por quê? Por conta da hidratação intracelular. Se a hidratação é extracelular, fica parecendo aquele bração fofão. Sim. E às vezes a circunferência mesma pode até ter a mesma quantidade de massa muscular seca que a gente fala, mas o aspecto é completamente diferente. Com aspecto retido. Exato. Perfeito. Então, no seu caso, eu acho que, assim, se eu tivesse que dar uma nota para sua avaliação corporal aí da sua bioimpedância, eu daria 9, porque sempre dá para melhorar. Sim. Mas eu acho que tá excelente. E aí o que eu tava falando de um braço pro outro, por exemplo, é porque artes marciais, né? A gente tem um braço na frente, um braço atrás, às vezes vai fazer uma pegada, a forma de entrar, então a gente usa um braço para uma coisa e outro para outra, né? Então essa é a diferença. Tipo, o pessoal aí que luta com espada, por exemplo, o cara da esgrima, ele usa o braço direito só para manejar a espada. Então imagina que o braço direito é muito mais forte do que o esquerdo, né? Sim. Então pra galera das artes marciais, assim, esse tipo de esporte, eu acho que é meio normal assim ter essa diferença, né? Completamente. Completamente. Você imagina um cara que faz... Pode ser isso mesmo que você falou, Eu acho que esgrima, ou qualquer outra. Esgrima é um exemplo. Um membro acaba ficando em tensão isométrica muito mais do que o outro. Agora, você sente essa diferença no treinamento com pesos? Você sente um braço mais forte que o outro? Eu gosto sempre de fazer, tipo, supino, por exemplo, com halter, não com barra. Porque eu gosto de trabalhar os dois lados, porque eu sei que um lado é mais forte que o outro. Às vezes um lado tá falhando e o outro já foi. Aí eu faço uma forcinha, aí dá uma compensada, sabe? Mas eu tô ligado que um lado é mais forte mesmo. Te pergunto, a tua lesão no ombro, ela foi no lado mais forte ou no lado mais fraco? Foi aqui, ó, no direito. Mas isso aqui foi uma lesão porque tava treinando jiu-jitsu e tal, aí rolou em cima do braço, sabe? Resumidamente falando. Não, mas Não torceu, não tá? foi uma questão mais articular do que de ligamento, manguito. Foi uma questão, um mau jeito, vamos dizer. Não, ficou zoado mesmo. Teve que fazer físio e tudo? Eu não fiz nada.
Eu me recuperei sozinho. Corou com Deus. Eu fui lá, estudei a musculação e falei, eu vou me recuperar sozinho sempre. Eu me recuperei, sempre me recupero sozinho. Meu Deus, sabe? Mas não sigam meus exemplos. Procura o profissional. Procure, é melhor. Bom, uma coisa interessante de te falar é o seguinte. Existe um teste que ele é, assim, muito prático. Você que está na sua casa aí assistindo o vídeo do canal do Merloto, você pode fazer esse teste, que é para saber qual é o seu biotipo. Porque isso influencia muito dentro dessa jornada de 10 anos que você teve. Se você passar a mão aqui e você, por exemplo, eu encosto com uma ligeira dificuldade os meus dedos. Isso quer dizer que provavelmente eu sou mesomorfo, que seria aquele biotipo intermediário entre o ecto, que é aquele cara que é uma fornalha de queimar caloria, e o endomorfo, que é o cara que tem a tendência a reter um pouco mais de calorias. Normalmente o endomorfo é aquele cara que tem uma facilidade maior para ganhar massa muscular, mas ele ganha também gordura corporal. O mesomorfo ele fica na metade do caminho. E o ectomorfo é o cara que ele é uma fornalha, ou seja, ele tem muita dificuldade em ganhar massa muscular, mas em compensação a qualidade de pele dele é melhor, é uma pele mais fina. Vamos fazer um teste, vamos ver o que você é. Eu acredito que você seja ectomorfo. Só pegar aqui no... Isso, agora pega o dedão na... Ó o que sobra. O Merloto é um ectomorfo. O que isso quer dizer? Ao longo desses 10 anos, como o nosso papo já mostrou, foi um cara que teve que comer bastante, teve que treinar e ter muita paciência. E mesmo comendo muito, o percentual de gordura dele ainda é baixo. Então, alguém que tivesse intenção de, ao longo de 10 anos, percorrer mais ou menos esse mesmo caminho que você percorreu, claro, com as suas preferências, com as suas características, saiba que se você não for um ectomorfo, como o Merloto, e as questões genéticas são importantes nesse caso, provavelmente você teria que ter uma estratégia completamente diferente com relação à frequência de treino, intensidade de treino e principalmente alimentação. E pra mim foi muito difícil mesmo, porque minha intensidade de treino sempre foi muito alta. Então eu já queimo muito caloria facilmente por ser endomorfo, e eu treinava muito também. Nessa época aqui, ó, se você for treinar para ver, aqui ó, eu fazia musculação, jiu-jitsu e boxe, e outros. Então tipo... No day off. Era todo dia treinando. E pra ganhar era muito difícil. E aí eu tentava suplementar, mas aí depois que eu fui descobrir que suplemento é um complemento apenas. Suplemento não, que manda a sua alimentação mesmo. E com o tempo eu fui aprendendo a me alimentar direito e tal. Tipo, comer bem e comer em quantidade. Sim, sim. Essa é uma das grandes dificuldades das pessoas entenderem a importância da alimentação, não só dos suplementos, porque os suplementos, como você adiantou, o próprio nome diz, né? Suplementa, ou seja, ele adiciona o que falta a uma alimentação. Inclusive é um tema interessante para a gente abordar depois, né? Falar um pouquinho mais sobre suplementação, alguma coisa nesse sentido. Vamos fazer outros vídeos aí, conversando com ele aqui. Se quiser alguma coisa, já deixa aí nos comentários. Mas então, você falou que se passa o dedo é endomorfo, se conecta o dedo é mesomorfo, e se não se chega, sobra é o endomorfo. Mas isso daí, tipo, independente da pessoa, se eu engordar, por exemplo, o meu pulso não vai engordar? Não, porque isso aqui é uma junta óssea, né? Isso aqui, a tua diferença, se você aumentar seu percentual de gordura, aqui vai ser um local de pouquíssima deposição de gordura. É claro que alguma diferença ela vai fazer, mas é uma maneira grosseira da pessoa de casa, às vezes que não tem acesso a algum tipo de exame e tudo mais, conseguir identificar que tipo de biotipo ele tem, né? Qual é a estrutura dela. Isso já dá um norte para as pessoas. Porque eu sinto que eu mudei a minha estrutura, que eu era reto. Agora eu fiquei meio assim, meio sei lá, meu ombro ficou mais largo, de treinar artes marciais e tal, eu fico um pouco mais largo e tal. Sim. Então eu mudei, né? Sim. O esporte muda. Muda, com certeza. O treinamento em si, ele tem a capacidade de modificar algumas questões do seu organismo, como por exemplo, a calcificação óssea. Então, por exemplo, o seu ombro, que hoje ele é mais largo, ele é mais forte, o impacto do treinamento, às vezes em tecido ósseo,
ele resulta não só no ósseo, mas nos tendões e obviamente no músculo, ele vai deixando o corpo mais preparado para aquele impacto. Então você vai ficando com a caixa maior, vai ficando com os tendões mais fortes. Hoje a tua força deve ser imensamente maior do que quando você começou a treinar. Sim. E veja que força é diferente de volume de massa muscular. Não estou falando de circunferência de braço. Você pode ter um cara com um braço menor com uma força e um cara com um braço maior com uma força menor do que o primeiro. Existe no treinamento uma questão que chama plasticidade metabólica. Você e eu, a gente pode fazer o mesmo treino com a mesma carga, a gente tem altura meio pau a pau, mas o que pode acontecer? Em 1 mês e meio, 2 meses, você pode aumentar, vamos supor, 5 centímetros de peitoral. Vou dar um exemplo esdrúxulo. E eu posso não aumentar 5 centímetros de peitoral fazendo o mesmo exercício de supino que você. Eu posso aumentar 20 kg de cada lado. A minha adaptação foi uma adaptação tensional, funcional, enquanto a sua adaptação foi morfológica. Isso é muito importante, porque tem gente que às vezes procura uma adaptação morfológica, estética, mas ela só consegue a tensional. E às vezes o contrário. Para uma pessoa às vezes que faz um treinamento de luta, faz algum tipo de esporte desse nível, não é interessante que ela aumente de tamanho, porque senão ela passa para outra categoria. Sim. Hoje, no teu caso, você consegue conciliar os dois. Uhum. Mas é uma situação presente. Talvez no começo... No começo eu nem tinha músculo. Tipo, eu via as costelas aqui assim, entendeu? Então pra eu desenvolver músculo... Pô, teve que criar estrutura, tive que criar. Comecei do zero mesmo. Tipo, eu ia fazer supino, acho que eu botava 5 de cada lado pra barra ali e não aguentava não. E hoje quanto que você faz? O supino, pra fazer uma média de 12 repetições assim, eu geralmente pego os halteres mais pesados lá, de 42. Ó, num dia bom, pra quem fazia com esse pezinho, a vai ter mudança evolução, monstruosa. sim. E eu sempre gostei, como eu já disse, de treinar pensando em performance. Ficar forte mesmo, não em treinar pensando em físico. E o físico acabou vindo junto com isso. A gente não consegue desconectar uma coisa da outra, né? Porque é claro que, se você pegar, dar outro exemplo aqui para ilustrar, os strongman, os caras que fazem basismo e tudo mais. Inclusive no seu canal tem um vídeo, né? Tem. Como que é? O Ferrari, não é? Ferrari, é. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o vídeo que ele grava com o Ferrari, vocês vão ver que ele não tem um físico estético maravilhoso, nem nada assim. Até em questão de tamanho, você olha e fala assim, pô, é um cara grande, mas não é um cara volumoso pra cacete. O que acontece? O tipo de adaptação dele é outra. Isso quer dizer que ele não teve aumento de circunferência, de tamanho, de ventre muscular? Claro que não. Mas o trabalho específico e a genética dele trouxe ele para aquele tipo de performance. No seu caso, eu acho que é incrível que assim, você consegue ficar com a estética que você conseguiu a duras penas, mas você também é um cara que preserva as suas capacidades atléticas da luta. Sim. E isso, na verdade, para quem trabalha com desempenho esportivo, com luta, com combate, é uma parte muito legal, porque a hora que você põe força no cara que já tem a técnica da luta, aí fica difícil passar o carro nele. Sim. Uma coisa que eu acho interessante também é que, como eu sempre treinei para força e eu treinei as artes marciais, a parte mental é muito importante, você conseguir mover altas cargas e até para você fazer mais repetições, né? Você passar daquele número de repetições lá. Então eu acho que isso é uma coisa que eu desenvolvi nas artes marciais, que é a parte mental, de ter um mental forte. Tanto que até o episódio que eu te mostrei lá, que eu ganhei 2 campeonatinhos lá, primeiro de levantamento de terra e o outro de repetição de rosca direta, vou deixar no card também. E aquilo foi puro mental, porque os caras eram mais fortes do que eu, eram maiores do que eu, e eu ganhei a competição dos caras, mas eu acho que essa parte mental eu trabalhei foi nas artes marciais. Perfeito. Tanto é que o nome disso se chama capacidade neuromuscular, ou seja, um comando neural que você passa para o músculo. Então, se você tem a capacidade mental forte de botar mais uma repetição, botar mais uma e botar mais uma, quando você vê, você já pôs 3 e você já teria parado. Então, essa é a diferença. Exatamente. Começa aqui. E, não sei,
vamos caminhando para o final. O que você Vamos encerrar o vídeo, mas você tinha me falado também sobre esses números, né? Sim, perfeito. Isso é uma coisa importantíssima de ser dita. Isso aqui, a bioimpedância, tudo isso são ferramentas dentro da composição de um trabalho. Então não adianta nada ter a bioimpedância, ter uma avaliação corporal, ter um treinamento super bem elaborado e tudo mais, se você não souber o que você faz com isso. Isso tudo são ferramentas dentro de um planejamento. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Procurem um profissional que saiba o que está fazendo, que saiba te instruir, que não venda firula para você, que vai ter muito no meio. O cara que vai falar firula, vai falar disso, vai falar daquilo, coisinha mágica e tudo mais. Não existe coisa mágica. A única coisa mágica aqui é o treinamento duro, alimentação, descanso e paciência. Esse é o meu recado final. Use isso aqui como uma ferramenta para você conseguir atingir o seu resultado, sempre com resiliência e muita força de vontade. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Se quiser saber, tirar alguma dúvida aí com o nutricionista, ou tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer mais vídeos juntos aí. Beleza? Deixa o seu curtir também, se não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Valeu aí. Valeu, pessoal. Obrigado.